Olá, esse é vídeo sobre o artigo Battery Scheduling, Flexible Proportional Share Source Management, só do MIT. Então, esse artigo trata de como fazer a divisão de recursos, que no caso é o tempo de CPU, ou seja, você precisa de um escalonamento. Primeiro, vamos ao contexto. Quais são os desafios que a gente tem para fazer um escalonador para utilizar a CPU? Primeiro, tem as restrições que tem que ser, alguns exemplos, real time, ou seja, tempo real. Ou seja, você tem restrições de tempo, tá? Pode ser na sua software, no qual você precisa, você tem 10 milissegundos para executar aquela tarefa. Então, tem só 10 milissegundos para executar aquela tarefa. Não pode passar disso. Outro desafio é que você tem que ser justo. Tem vários processos, como é que você vai fazer aí, né? Justiça, como é que você vai dividir o recurso do tempo do CPU? Outra questão é, você tem que dar suporte a prioridades, como é que você assinala essas prioridades? Outra questão é que o tempo de utilização do CPU tem que ser eficiente. Então, você tem que ter pouco overhead. Tem a questão de garantir isolamento entre processos, tá? E também, você quer fazer um escalonador eficiente. Você não quer gastar a maior parte do tempo gastando computação para calcular o próximo processo a ser executado, ao invés de executar o processo. Finalmente, você também quer evitar de ter starvation. Starvation é esse tipo morrer de fome, quando o recurso nunca é chamado, o processo nunca é chamado e ele morre de fome. Então, já é sabido que, por exemplo, algumas políticas de escalonamento, como shortest job first, ou seja, o trabalho mais curto e priority, ou seja, prioridade, eles podem causar starvation, tá? Porque na priority você pode ter um processo que nunca vai ser chamado, que a prioridade dele é muito baixa. E no shortest job first, um processo que é muito longo vai acabar morrendo de fome também. Quais são os tipos que a gente tem de escalonador? A gente tem dois tipos. A gente tem os tipos para real time e para não real time. Para real time, existe aí, você tem que garantir que aquela tarefa vai ser executada até um determinado tempo. E aí no real time, a gente tem dois tipos. Tem o hard e o soft. O hard é, o tipo hard, difícil, é que você não pode passar daquele tempo. Não dá problema. O exemplo clássico é para controle industrial. Por exemplo, você tem uma usina nuclear e aí você tem que resfriar o reator. Então, você não pode demorar para resfriar o reator, senão a usina explode. Então, você tem que olhar o sensor e computar o que fazer com restrições que você não pode passar, senão a penalidade é alta. Já no soft real-time, é tolerável você ter um atraso. Por exemplo, aplicações de áudio e vídeo. Você dividiu, então, por exemplo, o vídeo em frames, você tem lá 60 frames por segundo, mas se você perder um frame ou outro, não vai fazer muita diferença. O outro tipo, a gente tem não real-time, então você não vai ter essa restrição de que você tem que executar nesse horário, como por exemplo, numa usina nuclear, que é mais utilizado sempre nos PCs, né, processadores gerais. Aí a gente vai ter dois tipos, batch, ou seja, um conjunto de rajadas, e interativo. Por exemplo, você tem um usuário interagindo com a máquina. Um exemplo clássico é você estar navegando, né, utilizando aí um web browser, um navegador. Outra característica que a gente tem é se o processo ele é CPU bound ou IO bound, ou seja, o processador vai gastar muita CPU ou ele vai precisar fazer muita leitura de entrada e saída. Se ele for intensivo de CPU, a gente fala que é CPU bound, limitado a CPU. Se ele for precisar de muita entrada e saída, a gente chama de IO bound. Uma outra dimensão que a gente tem, que a gente não está cobrindo aqui nesse exemplo, são no caso que a gente tiver escalonadora para multiprocessadores. No caso que a gente está falando só de um processador. Então, o contexto da história aí, para fazer escalonadores para sistemas operacionais, a comunidade acabou se dividindo em duas. Os sistemas de tempo real e os sistemas operacionais de propósitos gerais. Tá? Os sistemas
de tempo real vão possuir algoritmos de escalonamento bem diferentes dos sistemas operacionais de propósitos gerais. Tá? A gente não vai cobrir aqui os sistemas de tempo real. Existem outros cursos que cobrem isso. Qual que é o problema que existe com o escalonador de CPU? Qual o problema que o artigo tenta resolver? Então, o artigo tenta propor aí um escalonador que tenha proporções, né, para utilizar a CPU. Então, se você utilizar prioridades, o que você vai ter? Você vai ter uma divisão que vai ser quem tem prioridade maior para usar, quem não tem, usa depois. Então, você vai ter o caso, por exemplo, de um processo usar 100% e o outro processo fica 0. Aí, se você quiser ser, também pode querer fazer, usar um escalonador por justiça. Se for por justiça, cada processo vai rodar 50% do tempo. Imagina agora que eu quero ter um processo A e eu quero executar ele 75% do tempo. Eu tenho um processo B e eu quero executar ele 25% do tempo. Como é que eu posso fazer isso? Então, esse é o problema que o artigo tenta resolver. Então, no caso aqui, o A vai ter uma cota de 3 e o B de 1. Como é que é feito, por exemplo, no Unix? Então, em Unix tinha antes do artigo, ele tinha uma política que chamava de Key Usage Multilevel Feedback. Como é que funciona isso? Então, você tem várias filas, então, tem vários níveis de filas, tá? Cada fila vai ter um quantum de time, que é o tempo que você vai executar no processador. Tem a fila de 10 milissegundos, 20 milissegundos, 40 milissegundos. Aí, o processo começa com um quantum de 10 milissegundos. Se você usar um processo, se ele completar o seu quantum, significa que ele é CPU intensive, tá? Ele usa muito CPU. Então, ele vai pular para a fila de 20, ele vai completar. Se você executar um processo, por exemplo, e ele fizer uma chamada de I/O, aí vai parar aquela quantum dele. Aí você vai saber, por exemplo, se você só soltou 2 milissegundos dos seus 10 milissegundos, então ele não completou o seu quantum. Quando um processo não completa seu quantum, ele continua aqui na fila de 10 milissegundos. Tá? As filas de 10 milissegundos têm prioridade sobre a de 20 sobre 40. Então, o que esse político está escolhendo? A política está priorizando processos que são I/O bound. Tá? Para quê? Para processos que têm entrada e saída, eles vão ter um menor tempo de espera na fila. Por quê? Porque os processos de I/O bound, eles não vão descer aqui no nível da fila, então eles vão ficar aqui no topo que tem prioridade maior. Qual é o exemplo aqui, por exemplo, que poderia utilizar essa política de priorizar I/O bound? Um exemplo de aplicação que é interessante priorizar processos de entrada e saída são os processos interativos, são processos que estão com o usuário, porque vai ter mais entrada e saída. Então, se você quiser diminuir o tempo de resposta, de interação com o usuário, você utiliza essa política. Esse era o esquema utilizado pelo Unix, há um tempo atrás. O que é aí o escalonamento de loteria e quais são as propriedades dos tickets? Então, a ideia é o seguinte, você tem um processo A e você tem um processo B. Eu quero que A rode 75% do tempo e B rode 25% do tempo. Então, o A ele vai ganhar 3 tickets de loteria e o B vai ganhar 1. O ticket, gente, nada mais é do que um número. Quando você vai lá apostar na Mega Sena, você aposta 6 números. Então, você tem um número lá do seu ticket. Tá? E aí, o que ele faz? Ele faz uma amostragem. Na hora dele escolher o próximo processo executado, ele executa lá uma escolha de um número pseudo-aleatório, tem um código no apêndice de 8 instruções de máquina para fazer isso. Tá? E ele vai escolher um número uniforme. Tá? Se ele escolher um número uniforme, ele vai escolher um número e aí a chance do A ganhar vai ser 3 vezes maior do que o B ganhar, porque o A vai ter 3 tickets a mais. Então, aqui na figura a gente tem um exemplo. A gente tem um A e o B. Ele rodou o ticket lá do escalonador, aí o A ganhou, o A executou. Ele rodou, o B ganhou, o B executou. Aí ele roda de novo, o A ganhou, depois o A ganha de novo, depois o A ganha de novo. Aí depois o A ganha de novo. Por quê? Isso aqui não é determinístico. Então, você pode, depois rodou, o B ganhou. Então, não é cada hora 3, 1 e o outro 1. Você roda uma loteria. Tá? Então, pode ser que o A rode ganhe 4? Pode. Pode ser que o B execute 2 vezes? Pode. Mas a questão é que, na média, em expectativa, o A vai rodar 3 e o B vai rodar 1 time slot.
Tá? E aí a ideia do informe é mesmo e fazer depois até que você tem também a ideia de poder usar para dinheiro, que é o nível de direção. Então, ele até fala que você pode ter vários níveis, então você pode converter dólar para euro, você pode criar seu dinheiro, e o usuário embaixo pode ter o seu dinheiro, tá? Que é o nível de indireção. Você tem dinheiro para gastar com objetos, é o nível de indireção. São os, tá? E esse esquema, ele pode ser usado não só para escalonamento, que é qual recurso que é o tempo de CPU, você pode pensar em outros recursos também. Pode pensar, por exemplo, utilizar a memória, que ele fala lá no final, de usar memória para política de página, e usar, por exemplo, para locks. Quais são as propriedades do ticket? Então, imagine agora que o A, que o A e o B, e aí apareceu o C. Você também ganha um ticket. Então, agora o A vai ter 60% do tempo, o B 20% e o C 20%. Então, a gente vai ter a ideia também que o escalonamento vai ser relativo. Quando você entra, o A diminui de 75% para 60%. Então, você vai saber qual que é a quantidade relativa de um para o outro. Quais são as propriedades do algoritmo? Então, suponha aí que o A tenha Tzinhos tickets de um total de T grandes tickets. Então, por exemplo, o A tem 3 tickets de 5. A porcentagem que vai usar da CPU vai ser Tzinho sobre T grande. Por exemplo, no exemplo anterior, ele teria 3 tickets de 5. Então, ele teria 60% da CPU, que é o P. Probabilidade de usar a CPU. A probabilidade dele conseguir usar a CPU, tá? Vai ser 1 sobre P. Essa é a expectativa que ele vai usar a CPU. Tá? De onde que vem isso aqui? Isso daqui vem da distribuição geométrica. Vocês estão lembrados da distribuição geométrica? Distribuição geométrica é quantas vezes eu tenho que fazer um sorteio até que eu ganhe, tá? Essa distribuição geométrica. Então, a primeira vez que eu jogo, eu perco, eu jogo de novo, eu perco, eu jogo de novo, eu posso ganhar. Eu gastei 3. Então, existe aí a fórmula, tá? Que para você conseguir ganhar pela primeira vez, você vai gastar em média de tempo 1 sobre P. Tá? Um exemplo simples. Suponha que o A tenha 50%. Você vai gastar aqui, vai dar 1 sobre 50%, vai dar 2. Então, na média, vai gastar 2 sorteios para ser chamado. Então, você tem aí uma garantia em probabilidade que, na média, você vai ser chamado nesse tanto. Também tem que a latência, então vai ser proporcional 1 sobre P, porque você vai garantir que você vai ser chamado sobre P, então você sabe que depois daquele tempo que você esperou, você vai ser chamado. Tá? Então, sobre P. E o P, gente, é proporcional ao T. Então, você vai ter que a latência vai ser inversamente proporcional ao número de tickets. Quanto maior o número de tickets, menor vai ser o tempo de espera. E aí também tem que o erro, gente, vai ser proporcional a 1 sobre raiz quadrada de n. O que é o erro aqui? O erro é, eu tenho 3 tickets de 5 e eu não fui chamado, aí o sorteio de novo não fui chamado, aí o sorteio de novo não fui chamado. Então, teve 3 sorteios e eu não fui chamado. É esperado do quê? De cada 5, 3 eu ia ganhar. Não ganhei. Mas acho que o que acontece? Então, ele não é determinístico esse escalonamento. Então, mas tendendo ao infinito, ele vai estar certo por causa da questão da expectativa. Então, o erro de você esperar ser chamado e não ser chamado é 1 sobre a quadrada de n. Ou seja, quando n tende ao infinito, isso aqui vai tender ao infinito, isso aqui vai tender a zero, ou seja, o erro vai tender a zero. Então, o erro vai ser o quê? Vai ser 1 sobre a raiz quadrada de n, que é a diferença entre o que você esperava ser chamado e o número de vezes que você foi chamado, e o tamanho do quantum aí, que, por exemplo, 100 milissegundos. Então, quanto maior o número de tickets, diminui a latência, e depois, se você rodar isso várias vezes, o erro tende a diminuir. Também tem a questão da expressividade dos tickets. Você pode transferir e doar tickets. Então, ele tem um exemplo aí. Imagina que você tem um cliente A
ele vai fazer uma remote procedure call com um servidor. Você tem um cliente C. Aí, o cliente A ele tem prioridade 5, o cliente C tem prioridade 3 e o servidor tem prioridade 1. O que acontece quando o cliente A faz a chamada para o servidor? O cliente A vai ficar esperando o servidor, mas o servidor vai ter prioridade menor que o cliente C. Então, aqui está o que a gente chama de inversão de prioridade. O C vai ser executado, sendo que o A não vai ser, porque está esperando o C, mas o C tem uma prioridade menor que o C. Mesmo o A tendo uma prioridade maior que C. Então, A tem uma prioridade maior que C tem uma prioridade maior que o servidor. O A não vai ser executado, nem o servidor vai ser executado o cliente C. Mas o A tem prioridade maior. Então, o servidor que está fazendo o trabalho para o cliente A, e o cliente A tem a prioridade maior do que o cliente C. Porém, o cliente C tem a prioridade maior que o servidor. Então, nesse caso, teria essas prioridades. O que é o ideal? O ideal é que o servidor, quando executar seu trabalho para o cliente A, ele também recebesse uma prioridade 5. Então, como é que a gente pode transferir prioridades? A gente pode transferir prioridades transferindo tickets. Então, quando A faz uma chamada para o servidor, o A passa tickets para o servidor. Dessa maneira, o servidor aqui vai poder receber o ticket de A e vai aumentar a prioridade do servidor executar e não executar o C, executar o A. Ok? Então, depois, aí no artigo, peguei essa figura do artigo. Ele tem um exemplo aí. Você tem aqui o dinheiro, tá? E aqui o dinheiro que você tem. Aí você tem aqui o dinheiro base, tem 3 mil de dinheiro. Aí 1.000 deu para a Alice e 2.000 ele deu para o Bob. A Alice depois cria o dinheiro dela. Ela vai ter 200, tá? Esse processo aqui está inativo. E aqui que a gente vai ter aqui? A gente tem aqui de usuário, tem a Alice e o Bob. A Alice tem 200 de dinheiro, o Bob tem 100. Embaixo a gente tem as aplicações. O Bob está rodando sua aplicação, que vai ter 100 de dinheiro. A Alice está rodando uma aplicação de 500 de dinheiro dele. Repare que a Alice pode impressionar aqui, pode colocar 1 milhão, 1 trilhão, tá? Não vai afetar o Bob. Embaixo a gente tem as threads. Então o Bob está rodando uma thread só e a aplicação da Alice está rodando 2 aplicações. Repare que nesse exemplo, essa aplicação aqui está inativa, está bloqueada. Então a Alice tem 200 de dinheiro e essa aplicação da Alice está com 200 de dinheiro. Aí vem a pergunta, quanto que cada aplicação thread aqui vai estar usando de CPU? Então vamos fazer a conta. Primeiramente, a gente tem aqui em cima que o Bob está recebendo 2/3 do tempo. Então, está recebendo 2.000 tickets, o outro está recebendo 1.000. O Bob recebe 2/3. Depois aqui o Bob vai ter só 1, vai dar 1, só vai ter um processo que também está 1. Então, o que a gente vai ter? 2/3 vezes 1. Então, a thread 4 está executando aí, vai ter 2/3 dos tickets. Que minha expectativa vai dar 2/3 do tempo. Agora vamos para calcular as threads. 2 as threads 3. Alice tem 1/3 do tempo, dos tickets. Depois, aqui dá 1, né? E aí a thread 3, ela tem 3/5, né? 300 sobre 500. Então a thread 3 vai executar 1/3 de 3/5. Você faz 1/3 vezes 3/5, que vai dar 1/5. A thread 2, ela vai ter 1/3 aqui, né? Depois ela vai ter 2/5. Então ela vai ter 1/3 vezes 2/5, que vai dar 2/15 de áreas. Agora, o que acontece quando a thread da tarefa 1 for ativada? Agora a gente vai ativar essa tarefa. Repare que é um dado importante. Agora, o outro não vai ter mais 200 de dinheiro. Por quê? Vai ser 100 de dinheiro para eles e 100 de dinheiro para eles. Então, cuidado com as contas. Aqui que está o truque. Vai ser 100 e 100. Então, vamos fazer as contas agora de novo. O thread 4 vai ser 2/3, 1 e 1. Vai ser 2/3 vezes 1, 2/3. Então, repare o seguinte, que para a thread 4 não mudou nada. Por quê? Então, não importa o que aconteça com as threads diárias, o Bob sempre vai conseguir 2/3. Então, a gente fala que esse design ele é modular. Tá? Design modular, ou seja, o Bob sempre vai poder ter 2/3 da CPU, independente do que a Alice gaste o tempo dela, ok? Isso que é bom. Se você mora, por exemplo, em condomínio, isso não acontece. Você tem condomínio lá,
aí o vizinho deixa a luz acesa da garagem, aí a conta é compartilhada. No caso aqui, não. A gente tem que o Bob vai ter 2 terços independente do que a Alice for fazer. Então, vamos agora, então, calcular o valor de tempo da thread 3 e thread 2. Thread 1. Então, de novo, a Alice vai ter 1 terço. Aqui agora ela vai ter meio para a tarefa 2. Aqui de novo para 3 quintos, então vai ser 1 terço vezes meio vezes 3 quintos para calcular o número de tickets da thread 3. Então vai ser 1 terço vezes meio vezes 3 quintos. Então você caminha aqui na árvore, né, e faz o produtório. Então vai dar 1 décimo. Thread 2. Ela vai gastar 2 quintos dessa tarefa, mais meio aqui, mais 1 terço. Então, só vai ser 1 terço vezes 1 meio vezes 2 quintos. Então, 1 terço aqui, meio aqui, 2 quintos aqui. Então, a produtora aqui vai dar 15 avos. E a thread 1 vai gastar quanto? A thread 1, então, vai ser 1 terço. Depois ela vai ter meio aqui, né, porque é 100 de 100. Tá? Aqui só na tarefa 1, só vai ter ela, então vai ser 1. Então, o produtório vai ser 1 terço vezes 1 meio, que vai dar 1 sexto. Tá? Thread 1 vai ter 1 sexto dos tickets. Se você tem 1 sexto dos tickets, em expectativa você vai gastar lá, vai ter 1 sexto do tempo do CPU, que é a ideia do artigo. Como é que o algoritmo então, faz para computar quem que vai ganhar o artigo? Como é que faz o sorteio? Então, imagine que eu tenho aqui que o usuário A tem 20 tickets, o usuário B tem 50 e o usuário C tem 30. Então, a primeira coisa que eles fazem é tipo a programação dinâmica, eles somam. Então, de 0 a 20 vai ser o A. O B vai ser de 50, então vai ser de 20 a 70. E o C vai ser do 30, então vai ser de 70 a 30. Então, o A vai ser até 20, o B até 70 e o C até 100. Então, eu somei essa coluna. Pega essa coluna aqui, essa coluna vai ser a coluna anterior mais o número da linha de cima. Então, 20 mais 50, 70. Tá? Aí eu pego aqui 70 mais 30, 100. Então, eu pego essa linha aqui da soma com o seu valor. Por que isso? Porque agora, quando você for fazer a consulta, você não tem que ficar fazendo um if else da vida. Tá? Fica fazendo aqui 1, 10. Então, agora você olha aqui. Você sorteia o número de 0 a 100, aonde cair você faz. Aí, a outra otimização é você ordenar. Então, como o B tem mais tickets, o B vai primeiro. Depois quem tem mais tickets é o C, depois é o A. Você ordena, depois você faz a soma. Então vai ficar 50 para o B, 80 para o C, 100 para o A. Tá? Então você vai ter vai ter de 0 a 100, os números é onde caiu o sorteio você olha. Tá? E por que é melhor ordenar? Porque em expectativa o B vai ganhar mais vezes, vai ganhar metade do tempo. Então, quando você olhar aqui, é melhor você olhar da primeira vez, se você tiver uma árvore. Você olha o B ganhou? Sim. Se o B não ganhou, você olha, você ganhou? Tá? E aí, existem alguns nessa árvore, para você fazer o lookup é O de 1, e para você fazer a inserção é O de log n. O Unix usa algo parecido com o Virtual Time também. Tem outra questão também para especificidade, a questão da interação das tarefas. Imagina que A seja um processo que usa muito a CPU e B seja um processo interativo que usa muito entrada e saída. Então, o A aqui tem 100 tickets, o B tem 100 tickets. Mas o A vai usar sempre o quantum dele de CPU, porque ele é CPU intenso, vai usar 10 milissegundos. O B, como ele vai ter que esperar entrar e sair, só vai usar 1/5 disso, então vai usar só 2 milissegundos. Tá? Então, acaba que vai ser injusto para o B, porque o B vai ter um ticket, ele vai receber a CPU, mas ele não vai usar o tempo todo de CPU. Então, qual é a solução? A solução é você fazer inflação. Você vai dar 5 vezes mais tickets para o B. Tá? Dessa maneira, você vai rodar o mesmo tempo de CPU. Então, você vai aumentar a alocação de tickets do B. Então, isso daí é a inflação. Né? Por quê? Quanto maior o número de tickets, vocês vão lembrar que maior o número de tickets, a latência é inversamente proporcional ao número de tickets. Então, se eu aumento o número de tickets, eu estou diminuindo o tempo de espera do processo B. Então, eu vou diminuir o tempo aí de fila do processo B, eu vou melhorar a interação do processo B.
Tá? O sistema permite fazer isso. E depois, o artigo vai para a parte de experimentos interessantes que outros sistemas não conseguem fazer. Então, o primeiro exemplo que ele dá aí é a transferência de ticket quando você tiver o caso de um cliente servidor. Então, aqui eu tenho um cliente A, ele tem 3 tickets. O cliente B tem 2 tickets, o cliente C tem 1 ticket. E eles vão comunicar com o servidor que tem um ticket. O que acontece se eu não fizer a transferência? Se eu não fizer a transferência, sempre eles vão executar, vão ter que esperar um servidor. O servidor vai ter um ticket. Então, no final das contas, eles vão acabar acabando todos no mesmo tempo, porque eles têm que ficar esperando o servidor 1. Qual é a maneira de resolver esse problema, dado que o cliente A tem mais prioridade que o cliente B, tem mais prioridade que o cliente C? A maneira de resolver isso é você transferir tickets para o servidor S. Então, quando o cliente A for executar o cliente S, o servidor vai receber os tickets de A. Dessa maneira, o servidor vai ter maior prioridade que B e C, vai executar, e aí o cliente A vai poder receber a resposta antes de executar B e C. Então, dessa maneira, você consegue transferir tickets, tá? Transferindo prioridade aí para o servidor executar. Outro exemplo interessante que ele mostra é ele fazer inflação de tickets de forma dinâmica. No caso, ele está usando simulação de Monte Carlo. O que é Monte Carlo? Monte Carlo é o nome de um cassino, tá? E aí, então, eu jogo de apostas. Monte Carlo é uma simulação que você faz várias aproximações. E aí, o que ele fez, então, no caso aqui? Ele fez que o número de tickets vai decair com 1 sobre a raiz quadrada de n. Por que isso? Porque vocês vão lembrar que o erro também é 1 sobre a raiz quadrada de n. Então, o número de tickets vai decair daqui a fórmula do gráfico. Por quê? Porque ele quer uma aproximação de uma granularidade. Então, ele quer no início gastar maior tempo computando, tá? Aí, quando ele gasta muito tempo computando aquilo, para ele achar o erro vai ficar pequeno. Se ele gastar muita computação, o erro vai diminuindo mais aos pouquinhos, que é um sobre a raiz quadrada de n. Então, ele quer primeiro saber uma aproximação de quanto que está o erro dele. Então, ele vai dar maior prioridade para os processos que estão no início da computação. Tá? Dessa maneira, ele pode rodar várias simulações, vários exemplos, e as que estiver gastar mais tempo no início, que vai ter um erro maior. O erro vai estiver muito pequenininho, senão não precisa gastar muito tempo com aquilo. Então, ele consegue fazer uma aproximação que é proporcional ao erro do sistema. E esse tipo de CPU que ele vai usar, né, vai ser atribuído de forma dinâmica para a aplicação. E interessante porque é difícil de ter esse tipo de controle em outros sistemas. Em outros sistemas, você não tem como escalonar dependendo do erro da sua aplicação. Depois, o artigo mostra também que a gente pode utilizar o escalonamento usando loteria para lotes. Então, você imagina que você tem um processo A tem prioridade 1, processo B tem prioridade 5, processo C tem prioridade 3. Como é que funcionava sem o lottery scheduling? Você herdava prioridade, tá? Então, quando o B fosse esperar pelo log, né, ele ia transferir a sua prioridade para o A. Então, imagina que o A pegou o log, tá? Aí o B quer usar o log. Só que aí o B não pode ser executado porque está esperando o A executar. Como o B tem uma prioridade, o B ia gastar tempo de CPU e o A ter o log. Para resolver esse problema, então, tem herança de prioridades. Quando o A recebeu o log, o B for querer usar o log, o B passa, então, a sua prioridade para o A. Então, o A recebeu aqui o log, o B vai ter que esperar pelo log. Imagine agora que aparece um novo processo D, prioridade 1, e o D também queira esperar pelo log. Tá? Então, na herança de prioridade, quando B e D esperarem pelo log, vamos transferir sua prioridade para o A. Atualmente, o log ele não garante quem que vai depois. Então, A computou, solta o log. Quem vai depois? O B ou o D? O log não sabe disso. Deveria ser o B, porque o B tem maior prioridade. Mas o log, ele não sabe para quem vai dar.
Então, ele pode dar para o D, por exemplo. Então, dá uma inversão de prioridade. Então, o B deveria ser o próximo a executar, porque tem uma prioridade, tá? Mas o lock não sabe disso. Então, qual que é a solução agora? A solução é o B e D vão doar seus tickets para o A. Então, qual que é a ideia geral? Vai haver doação de tickets para todo mundo que estiver esperando. Doação de quem? De quem estiver esperando para quem estiver com o lock. Tá? E a outra solução do problema depois que o A acabou é o seguinte: o lock vai rodar a loteria. Tá? Então, o lock vai saber agora para quem que ele tem que dar o lock das prioridades. Então, ele vai usar a loteria aqui para determinar quem vai executar depois, qual vai executar, se é o B ou o D. Então, ele vai fazer aí vai acordar de forma proporcional o recurso que tiver mais tickets de loteria. Um outro exemplo que o artigo mostra é por causa de memória. Então, na memória você tem várias páginas. Aí ele pergunta qual o processo que vai ter que retirar a página dele, né? Por exemplo, usando Lisp de LRO, página menos utilizada recentemente. Então, imagine que A tem prioridade 3, B prioridade 2 e prioridade 1. Tá? Então, eu vou botar 3 tickets para A, 2 tickets para B, 1 ticket para C. E de quem que eu vou tirar a página? Posso tirar a página, eu vou querer tirar a página do C. Mas separa agora o seguinte: se eu rodasse a loteria normal, eu teria a probabilidade de ganhar. Mas no caso aqui eu vou ganhar algo ruim. Na verdade, se eu ganho na loteria, eu vou estar perdendo a minha página na memória. Então, quem tem mais tickets, na verdade, não quer ganhar na loteria. Então, ele vai fazer o que a gente chama de loteria invertida. Vocês podem ver isso na seção 6.2 do artigo. Então, ela vai fazer a probabilidade, vai ser o seguinte: vai ser 1 sobre n-1, tá? N é o número de processos, tá? Isso faz aqui para normalizar, e aqui ele faz a inversão. Se você tem T pequeno ticket para T grande tickets, tá? Ele vai fazer o complemento, vai fazer o menos isso. Por quê? Quem tiver mais tickets aqui, então Tzinho sobre T grande vai ser maior, e o menos vai ficar menor. Então, aqui vai ter a menor chance de ganhar. Então, isso aqui chama uma loteria inversa. Porque quem ganhar aqui vai ser penalizado. Então, quanto mais tickets um cliente tem, maior a chance dele não ganhar na loteria e maior a chance dele não ter o seu recurso, retirado. Então, ele também pode fazer essa inversão de loteria. Então, no caso aqui, o A tem menos chance de perder a página dele e sair da memória principal. Então, o que esse artigo discute em geral? Ele mostra o que você pode querer fazer para a questão do desclonamento de CPUs. Tá? Mas aí, ele também tem alguns problemas que ele não aborda. Por exemplo, quem é que vai setar esses valores iniciais dos tickets? Tá? E como é que você vai setar esses valores? Então, primeiro, quem que vai alocar isso, a quantidade que aloca, tá? E como é que dá onde que os números vêm? Tá? Então, hoje em dia, o Unix não usa esse esquema, mas é interessante a gente saber que ele existe. Hoje em dia, o Unix usa fair sharing e usa alocação de prioridade. Como hoje em dia as CPUs são realmente rápidas, né? Podem ir em torno de nanosegundos, né? Não existe a necessidade de a gente ter compartilhamento de recursos com essa granularidade. Tá? Então, pessoal, esse aí foi o vídeo do Lotus Scheduling. Muito obrigado por assistir o vídeo. Por hoje é só e até o próximo vídeo.